Quem foi Enoque na Bíblia? Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Apesar das poucas referências acerca dele, antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem dois Enoques, e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim, como você pode ver em Gênesis capítulo 4, verso 17, que deu nome à cidade edificada por seu pai. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Se você é aquele tipo que curte vídeos de curiosidades e novidades sobre games, filmes e séries, este é o lugar certo para ficar antenado. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais demandas, segue a vinheta. Quem foi Enoque? Enoque foi filho de Jared e pai de Metusalém. Você pode ver em Gênesis capítulo 5, versos 18 a 21. Pertence à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé, como você pode ver em Gênesis capítulo 5, verso 24 e capítulo 6, verso 9. Enoque viveu 365 anos, antes de ser transladado corporalmente ao céu, para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte, como você pode ver em Gênesis capítulo 5, verso 24 e 2 Reis capítulo 2, verso 1 ao 11. Isso prova que a imortalidade ou a vida após morte foi ensinada no primeiro período de Gênesis. No judaísmo posterior, pelo fato de que Enoque ter sido transladado para o céu, criou-se uma tradição apocalíptica, onde Enoque estaria relatando os segredos dos céus e do futuro. Enoque no Novo Testamento. No Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia presente em Lucas capítulo 3, verso 37, e também é citado na Epístola aos Hebreus. Veja, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 5. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual o conduziu a um testemunho que agradara a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, como você pode ver em Judas capítulo 1, verso 14, a qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou, se tradição escrita ou oral. A citação em questão é de caráter messiânico e possivelmente é uma citação de Deuteronômio capítulo 33, verso 2, presente em 1 Enoque capítulo 1, verso 9, e claro, no livro de Enoque. Falando em livros de Enoque, vamos falar então sobre os livros de Enoque. Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles, o primeiro livro de Enoque, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de que Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos de 1 Enoque escritos em aramaico. Apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até o primeiro século depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros de Enoque não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque, por conter algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral, de maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontraram lugar nos chamados livros apócrifos. Dentre os 3 livros, sem dúvida, o mais importante é o primeiro livro de Enoque,
cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os 2 últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus. Este livro tem alguma finalidade no tocante aos estudiosos do período intertestamentário, lançado luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a tecnologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a citação feita por Judas nos versos 14 e 15, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, no capítulo 1, verso 9, e 63, verso 8, e também no capítulo 93, verso 3, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral, que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudo-epígrafe, usada por falsos mestres a fim de silenciá-los com o seu próprio material. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui foi o Bardo Curioso, até o próximo vídeo.